Olá, meus amigos do Lar Espírita Mãos Amigas, aqui é o Laurence. Eu venho fazer com vocês uma partilha, um estudo, e agradeço muito ao convite que a mim foi feito por intermédio da Luma. Então, um grande abraço, Luma, um grande abraço a todos vocês aí do Centro Espírita Mãos Amigas. O estudo que nos coube é um estudo que eu aprecio muito. Sempre gostei muito desse capítulo do Evangelho, que é o capítulo 5º, que fala dos bem-aventurados os aflitos. E é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele contém, entre itens e explicações dos Espíritos, instruções dos Espíritos, ele contém 19 tópicos. E estes tópicos são muito importantes para nós que vivemos no mundo de aflições. Então, saber compreender a razão dessas aflições, transformar as aflições, a dor e o sofrimento, numa mola propulsora de evolução, de progresso, é um desafio que exige de nós muita sabedoria, muita paciência, muito estudo e muito trabalho. Não é verdade? Pode parecer um pouco confuso que Jesus tenha deixado para nós uma mensagem dizendo que se sofremos aflições, somos bem-aventurados. É interessante imaginar que 90% da nossa população, aproximadamente, nos dizemos cristãos. Entre as 3 principais religiões, a religião católica, as religiões protestantes, evangélicas e o espiritismo, somos cristãos. E se todos esses cristãos realmente compreendessem Cristo, nós teríamos uma atenção muito especial para as bem-aventuranças, porque elas nos dizem quais são as virtudes e quais são as riquezas verdadeiras que nos trarão recompensas, bem-aventuranças. E numa delas está a aflição, a dor. Em outras traduções, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E onde estaria a recompensa? Como seria essa recompensa de consolo? Bom, o capítulo 5, Kardec traz para nós, nos itens 1, 2 e 3, os textos bíblicos postos no Novo Testamento em que aparece essa mensagem de Jesus. No item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5. No item 2, citando Lucas, no capítulo 6, Kardec coloca: bem-aventurados vós que sois pobres, pois que vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora têm fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E no item 20, no versículo 24 e 25, também do Evangelho de Lucas, Kardec coloca: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Olha que riqueza de texto
que nos instrui a dar valor, a observar a importância da dor e do sofrimento, que quer nos alertar, nos transformar para um momento futuro. Jesus, ele trabalha essa temporalidade quando ele diz do indivíduo que agora ri e se esbalda, que um dia irá chorar. Então ele fala de presente e de futuro. Da mesma forma que ele diz que aquele que é pobre e que sofre, aquele que chora e tem aflições, que se acalme, porque ele encontrará a paz, ele encontrará uma recompensa no futuro. Uma das coisas mais importantes para a gente tentar entender essas mensagens de Jesus vem logo em seguida no item 3, que é a respeito da justiça de Deus. Porque se a gente não olhar a aflição por um ponto de vista, por um aspecto de justiça, a gente vai considerar que Deus é injusto, a gente vai olhar às vezes para o vizinho, que às vezes comete mais erros, que a gente percebe algumas coisas e a gente se sente mais aflito, sofrido do que o outro que está aí fazendo bobagem, está aí cometendo crimes, e a gente fala, ué, Deus é injusto? E às vezes fica até torcendo para que o outro sofra, porque o outro sofrendo, a minha dor é validada, a minha consciência como que se alivia, porque a gente vê todo mundo sofrendo e a gente sofre e a gente às vezes pensa que tá todo mundo no mesmo barco e não depreende da dor e do sofrimento aquilo que realmente importa que conquistemos, que tenhamos como reflexão, como aprendizagem. Então, partindo do pressuposto de que a dor, o sofrimento, a aflição deve ser analisada por uma justiça maior, a gente vai encontrar no item 3 duas grandes advertências dos Espíritos para nós que Kardec traz. A primeira é que não há como entender a dor e o sofrimento, ou melhor dizendo, não há como compreender o benefício do sofrimento sem compreender a vida futura. Sem entendermos que a passagem pela morte nos abre um campo para uma vida, para uma outra experiência em outro plano. E então, aquele que está sofrendo nos últimos dias da vida, passando por situações angustiantes, se não entendemos que há uma continuidade, não há sentido, não há como entendermos a justiça de Deus ali, naquele sofrimento. Uma criança que logo recém-nascida passa por tribulações, por problemas graves de saúde e desencarna logo cedo. Qual o sentido de aplicar para uma situação assim as máximas de Jesus? A segunda bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os aflitos. De onde tirar lógica dessa situação? Então é necessário que observemos a vida além, a vida futura. Da mesma forma, não será tema do nosso estudo aqui, que compreender os erros do passado, tendo que a dor e o sofrimento são reflexos de ações nossas,
para validar essa justiça divina, é necessário que haja essa compreensão. Então é necessário que observemos também que houve existências anteriores. Então a lei reencarnatória, ela é imprescindível para a gente encontrar sentido nas palavras de Jesus. Se a gente não compreende a reencarnação e não a concebe, a gente não consegue entender. E aí a nossa fé deixa de ser um pouco uma fé raciocinada e talvez ela passa por cima disso, da dor e do sofrimento, ou vê a dor e o sofrimento de uma forma como muito tempo foi vista, como uma forma de purificação. A gente vai encontrar nas experiências, isso é também trazido nesse capítulo mais adiante, as experiências de autoflagelação, onde as pessoas acreditavam que sofrendo dor causada por elas mesmas, o cilício, o chicote, elas conseguiriam se purificar, limpar-se da sua sujeira moral. E a gente vê isso através dos ensinamentos do Espiritismo, que a reencarnação nos ajuda a compreender de uma forma racional que os erros do passado, eles ainda repercutem na nossa vida agora, e as lutas de agora vão nos transformar para o amanhã. E o segundo ponto onde os Espíritos nos mostram sobre a justiça de Deus é um ponto meio óbvio, que se Deus é bom, perfeito, somos criaturas de Deus e perante Ele somos iguais, acreditar que sofremos sem merecer seria considerar que Deus falhou na sua justiça. Então, no que diz respeito à justiça das aflições, perceber que houve um passado e haverá um futuro, a vida segue, somos espíritos imortais, e que Deus é bom, perfeito, justo, então não há como ocorrer uma falha nessa justiça e eu sofrer em vão. Isso não é possível. Um sofrimento em vão, um sofrimento desmerecido por castigo. Não. Há regras. E essas regras estão contidas nas leis naturais, que, por sua vez, nos diz lá o Livro dos Espíritos, na questão 621, essa lei está inscrita na nossa consciência. Então, para o nosso eu maior, para o espírito, é totalmente compreensível a dor e o sofrimento, porque a consciência solicita o enfrentamento, solicita essas lapidações da existência. No item 4, Kardec traz para a gente sobre as causas atuais das aflições. Então, na experiência aflitiva, nós temos causas que são pregressas, de encarnações passadas, e que vão repercutindo em muitas outras encarnações que são solidárias umas às outras. É muito comum nos estudos espíritas a gente trabalhar essa ideia de uma misericórdia divina que prolonga a nossa dívida para muitas existências. Então nós vamos enfrentando ao longo de muito tempo, às vezes, problemas causados num momento curto de uma das nossas existências. Imagine você como seria as dívidas que contraímos pelo assassinato, por tirar a vida de uma pessoa. Como seriam os débitos que temos quando,
por ações nossas, muitas pessoas sofrem, padecem, adoecem. São detalhes que muitas vezes nós não temos maturidade para perceber e compreender o quão as nossas ações ou falta de ação, né? Falta de uma proatividade para o bem pode acarretar em males para as pessoas, para o mundo. E é quase impossível que a gente contabilize essa dívida. Então, essa dívida é colocada para ser paga ao longo de encarnações, muitas vezes várias encarnações. Mas temos também as causas atuais das aflições. E Kardec coloca para a gente 6 questões para que a gente pense. E eu vou lê-las aqui. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Pensar sobre o nosso orgulho, pensar sobre a nossa imprevidência e ambição. E tentar entender o que pode resultar dessas 3 coisas. Como o meu orgulho afeta as pessoas? Como a minha ambição por crescer, a minha ganância pode afetar o mundo? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Meu Deus, essa pega a gente, né? Quantas vezes a gente torna a nossa vida uma roda, um movimento que pura e simplesmente gira em torno dos nossos desejos, sem olhar o desejo, sem olhar a necessidade do outro. Eu lembro que quando começamos a entrar na pandemia no ano passado, eu comentei com um grande amigo, ele é matemático, ele trabalha fora do Brasil, mora há muito tempo na Europa, e ele tem uma percepção, uma inteligência bem especial. E ele comentou assim: não há por que temermos o isolamento, o lockdown, não há por que temermos impactos na economia. Eu fiquei preocupado com essa frase, porque ele é matemático, ele sabe o que fala, e eu estava vendo uma outra realidade. Ele diz: tem muito dinheiro no mundo. O que falta é maturidade espiritual, moral, para a gente repartir, para a gente construir novos caminhos. E isso a pandemia nos fará aprender. Eu fiquei reflexivo muito sobre isso. E pensando bem, isso é uma verdade. Há pessoas, há corporações que detêm um potencial para distribuição e para promoção de uma justiça. E talvez isso não aconteça porque essa ambição citada aqui, ela é geral. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e não houve o coração, né? O coração não tomou parte alguma nas decisões, nas uniões, nos casamentos. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação? Moderação. Às vezes ficar calado no momento onde a agressão vem e a gente pensa em revidar. Talvez ali um pouco de moderação evita catástrofes. Isso aqui a gente lembra, né?
eu estou agora pensando aqui quando o piloto de avião, comandante, vai decolar a aeronave e a gente está ali sentado esperando, nem faz ideia de que para aquele avião partir, um monte de detalhes foram verificados. Foi feito um checklist de cada coisinha para depois o avião ser ligado e decolar. Então, se uma coisinha falha, é preciso interromper o voo, porque um probleminha pode gerar um outro problema, envolver um terceiro sistema que, por sua vez, vai desembocar numa pane e causar o acidente. Então, o menor problema já é suficiente para abortar o voo. Da mesma forma, a gente percebe na nossa vida que pequenos problemas, pequenas ações, muitas vezes podem causar catástrofes, porque elas vão levando a processos que vão gerar as panes na nossa vida e nos comprometer e nos trazer aflições, causas atuais das nossas aflições. Por fim, no item 5, ele coloca que Deus quer que todas as criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. É mais ou menos aquilo que a gente estava refletindo. Qualquer desvio do caminho reto, há uma resposta pela lei divina. O menor que seja. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Um texto que às vezes pode sugerir para alguns que nós estamos sob um comando de um Deus que castiga, que pune aquele que pecou. Mas é importante a gente lembrar que ter uma lei que nos causa dor e sofrimento não é uma lei que castiga, é uma lei que corrige. Porque diante da dor e do sofrimento, nós somos inevitavelmente obrigados a rever as nossas virtudes e os nossos defeitos, sobretudo os defeitos. Eu brinco às vezes que quando a gente está com alguma dor de coluna, dor de ombro, dor na nuca, né? A gente não vai ao shopping, a gente não vai à festa, a gente não quer saber de gargalhar, a gente quer aliviar aquela dor e muitas vezes a gente se recolhe, a gente busca ajuda, a gente quer fazer algum tratamento, algum diagnóstico, quer entender o que está acontecendo, se preocupa em se alimentar melhor, em mudar hábitos, corrigir posturas, sejam físicas ou morais. Então a dor ela é um alerta muito bem-vindo. Tanto na medicina sabemos disso, mas também principalmente aqui na nossa moral. Porque a dor nos convida a uma busca interior, a uma transformação. E quando aceitamos, e aí a palavra aceitação ela é fundamental, porque muitas vezes, ao menor contato da aflição, como crianças rebeldes, nós nos revoltamos. E aí nós não vamos colher os benefícios que a dor educadora tem para nos oferecer. Lá no final é colocado: assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe uma
permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado, e suas boas resoluções para o futuro. É errando que se aprende, é sentindo na pele, é sentindo a dor, que vamos ser despertados para compaixão com o outro que sofre. E que dessa compaixão haverá os eventos que vão desencadear na verdadeira caridade. A caridade que eu faço por sentir a dor do outro, por empatia. E fora da caridade não há salvação. Então, a oportunidade de estar ali, vivo, amanhecendo todos os dias, o sol nascendo, cada dia é uma oportunidade, cada dia é um presente de Deus para que a gente reflita, entenda e se transforme a partir dessas aflições. Fico por aqui. Recomendaria que todos nós dessemos uma nova lida nesses 5 primeiros itens que iniciam o capítulo 5, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz para vocês, que Jesus vos abençoe e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Abraços.